E nos próximos capítulos da novela Renascer, o Egídio notará que a Sandra estará fazendo as malas e perguntará onde é que a menina pensa que vai com aquilo tudo. E o senhor ainda me pergunta, senhor Egídio Coutinho? Eu vou pra perto de João Pedro. Vou-me embora dessa casa pra ser feliz ao lado de meu futuro esposo, dirá ela, enfrentando o bandido, que espumará de raiva. Ele dirá que se a Sandra fizer isso, poderá começar a rezar pela alma do João Pedro, porque ele fará questão de tirar a vida do inimigo e expor em praça pública, para que sirva de lição para a família dele e para qualquer outro rapaz atrevido que se engrace para cima da Sandra. Ela dará risada das ameaças do pai e desdenhará, dizendo que ele é um frouxo e incapaz de dar cabo em uma mosca. Revoltado, o Egídio pegará a Sandra pelo braço e prometerá dar uma surra que ela jamais tomou em sua vida. Na hora que o homem for partir para cima dela, a dona patroa o impedirá, dizendo que se ele encostar um dedo nela, irá expor o pior pecado de sua vida para aquela gente toda. Digo e repito, Egídio, que Sandra não é tua filha. Meu único pecado foi ter se deitado com outro homem e ficado grávida da Sandra. E acredito que você não vai querer ter essa vergonha exposta. Ameaçará ela, deixando o crápula apavorado com a revelação. O problema maior será quando ele descobrir quem é o verdadeiro pai da Sandra. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo se você gostaria que o João Pedro se casasse com a Sandra e fizesse o Egídio sofrer. Tudo poderá acontecer assim que a Eliana aparecer de surpresa na fazenda e fizer a revelação assustadora. Primeiro, ela jogará sujo para atrasar o divórcio com José Venâncio. A Dondoca exigirá que o publicitário passe as terras que herdou do José Inocêncio para o nome dela. Diante da recusa do rapaz, a megera ameaçará contar para o fazendeiro que Buba é uma mulher trans e não está grávida. Disposta a pressionar o ex, a Dondoca viajará para Ilhéus, na Bahia. A cínica surpreenderá o produtor de cacau ao pedir ajuda para salvar seu casamento. Ela ainda detonará a Buba, sem nem imaginar que o Inocêncio simpatizou com a psicóloga quando a conheceu. Depois, a Eliana explicará suas condições para assinar o divórcio. Ela vai querer todas as terras do ex-marido na divisão dos bens. O irmão do Bento obviamente negará a proposta. Será então que a ambiciosa começará a chantageá-lo. Ela prometerá revelar ao ex-sogro que a Buba nunca esteve grávida e que o casal pretende adotar o bebê da Teca. O publicitário ficará embasbacado com a maldade da ex. Em sua passagem pela Bahia, a Eliana ainda tentará convencer a Mariana a ser sua aliada. Ela também engatará um caso tórrido com o Damião e será amante do Egídio. Tudo começará quando a Kika for até a casa da Eliana. Ela tentará convencer a mulher a esquecer de vez o Venâncio, já que isso a atrapalhará no processo de divórcio. Sabe, Eliana, se isso não acontecer, você vai acabar perdendo tudo que ele lhe forneceu. O acordo tá muito bom. Ele tá lhe entregando praticamente tudo que ele tinha até mesmo antes de te conhecer, afirmará a advogada. Mas a questão, Kika, é que eu quero vingança, e não tem dinheiro que pague essa vingança, afirmará a doida da Eliana. Nesse meio tempo, o Inocêncio chamará o João Pedro para conversar. O rapaz então irá até a mansão do pai. Ao chegar lá, o fazendeiro já estará na sala lhe esperando, e a Mariana também estará por perto, ouvindo toda a conversa. Lhe chamei aqui para falar de um assunto delicado, filho, confessará o fazendeiro. O João já será curto e grosso e dirá que se o assunto for a Sandra, ele prefere ir embora ao ficar ouvindo o pai. Pois é exatamente sobre ela que eu quero lhe falar. E foi só por isso que eu pedi pro Damião te chamar aqui,
dirá o homem. O João será firme e afirmará que esse assunto é somente dele, e não dos demais. Mas o Inocêncio dirá que não é não, a não ser que o João Pedro não seja mais filho dele. Foi painho quem decidiu isso quando me acusou, me expulsou daqui e ainda me chamou de ladrão, dirá o João, que estará muito magoado com o pai. Eu sei. Eu até me penitencio por isso, não sabe? Eu até lhe peço desculpa, se você fizer questão, dirá o fazendeiro, que demonstrará um pingo de arrependimento por ter perdido o filho. O João, ao ouvir o pedido, terá seu coração amolecido quase que no mesmo instante, e afirmará ao pai que nunca queria lhe roubar. Imagina se eu ia ter coragem de fazer uma coisa dessas com você, painho, mas jamais, dirá o rapaz. O José Inocêncio dirá que sabe que o filho não seria capaz, até porque não criou filho que é ladrão, mas que jamais imaginaria que ele iria ter dinheiro suficiente a ponto de comprar as terras de seu irmão, e por isso ficou desconfiado. O João ainda falará para o pai que se ele conversasse mais com ele, saberia de seu capital e o quanto ele economiza cada centavo que ganha. Eu sei. Você tá certo, João Pedro. Eu fui lá de novo e chamei o gerente da sua conta para almoçar. E nesse almoço ele me contou tudo. Me disse que você sabe lidar com seu dinheiro e o que tem na conta lá já faz mais de 10 anos. E eu vi nisso tudo que eu podia estar errado sobre você. E lhe peço desculpa. Você sabe que eu sou orgulhoso, mas tô lhe pedindo desculpa, dirá o grande produtor. A Mariana, que estará presente, dará um riso aliviada ao ver os dois se reconciliando, e o João Pedro aceitará na hora o perdão do pai, mas será aí que o esperto colocará o seu plano em ação. Tá bom, filho, então você me escute, despacha aquela moça, a tal da Sandra, lá da casa do Belarmino, quer dizer, de sua casa, meu filho. Mande ela embora, meu filho, se livre dela, suplicará o Inocêncio. Enquanto o homem faz isso, a Mariana ficará olhando, com um olhar de satisfeita e muito feliz, já que a intenção dela é ter o pai e o filho em suas mãos. O João ficará mexido com o pedido e falará ao fazendeiro que ele já está misturando as coisas, e o Inocêncio dirá que não, que na qualidade de pai, ele só está lhe abrindo os olhos. Eu vou sair daqui muito satisfeito, painho. O senhor não imagina o quanto, não sabe? Mas esse assunto de Sandra cuido eu, sentenciará o João. Mas o Inocêncio não se dará por satisfeito não. Ele, sabendo a honra que o João Pedro tem por ele, continuará suplicando para que o moço lhe dê ouvidos. Eu acho que você devia dar ouvido no que seu painho tá tentando lhe dizer, João, dirá a Mariana, em alta voz, ao perceber que o João não seguiria o conselho do pai. Mas quem não gostará de ouvir isso será o ricaço, que brigará com a esposa na hora, e a mandará calar a boca e não se intrometer no assunto. João, você sabia que o avô daquela moça foi quem mandou despelar seu pai quando eu cheguei aqui? E você tá com a moça, dirá o ricaço, na intenção de pegar o coração do João. Mas o esperto do menino retrucará. Ele olhará para Mariana e perguntará ao pai quantas vezes Belarmino tentou dar cabo nele, porque se for por essa lógica, a Mariana deveria estar na rua e não casada com seu pai. Ao afirmar isso, o João pedirá licença e sairá. A Mariana então correrá para os braços do ricaço e implorará para que ele não deixe que o filho dele faça uma coisa dessas. Mas o fazendeiro dirá que não tem muito o que fazer, já que o menino está apaixonado. Ele não tá apaixonado não, painho, não pode, ele não tá não, ele não pode estar apaixonado por ninguém, dirá a jovem, em alto e bom som. O Inocêncio estranhará o tom da Mariana e questionará a razão dele não poder se apaixonar pela Sandra. E será aí que a Mariana será pega no pulo. A garota dirá que não é por nada
e ainda inventará uma história falando que é por causa dos sonhos da Inácia e que ela tem visto o João debaixo da terra. Nesse meio tempo, o Damião perceberá que sua esposa não está mais lidando como lidava antes na casa do José Inocêncio, e ele ficará intrigado com a situação e questionará a Ritinha. A garota ficará praticamente sem palavras, mas dirá ao homem que é em razão dos ciúmes da Inácia e que a mulher não a deixa relar na cozinha, mas tão somente trocar as roupas de cama, lavar e no máximo estender. Mas Inácia não tá caducando não, Ritinha. Às vezes seja por isso, questionará o Damião. Então, tem hora que parece que ela tá, mas de horas que já parece que ela não tá. Painho começou assim também, e cê viu como ele acabou, não viu? Dirá a mocinha, que estará com o coração pesado ao ver a mãe doente. O Damião sentirá dó, mas ainda assim ficará desconfiado. Ele pedirá para ela ver com a Inácia se ela já pode voltar para casa dela junto com o Damião. Enquanto a garota vai ver a situação, o Damião pensará sozinho. Tem algo nesse esquema que ela não tá me contando, mas eu vou descobrir. E se alguém tiver bulindo com ela, pois eu mando os dois pra debaixo da terra. Essa mulher que não se cuide, que a partir de hoje vou colocar um vigia atrás dela, dirá o homem. Nesse meio tempo, na fazenda vizinha, o Egídio chegará à dona patroa. Larga esse serviço, mulher, e vai se arrumar que a gente tem que fazer uma visita importante, dirá ele. A dona patroa, sem entender nada, questionará que visita é essa que ela não tá sabendo. Oxe, mas agora no meio do dia? Eu posso saber pra quem é essa tar visita? Questionará a mulher. É pra um tal de José Inocêncio, você conhece, patroa? Debochará o fazendeiro. A dona patroa negará e dirá que não vai nem que o marido a arraste. Eu não tô achando é nada certo o que você tá querendo fazer. Esse seu plano só pode estar vindo da parte do Demo. Você já sabe que nossa filha já buliu com o último namorado dela e que até morou junto, confessará a religiosa. Anda, mulher, porque pra isso dar certo eu preciso da tua companhia, pra ele ver que eu tô chegando lá em paz, dirá o Egídio. A dona patroa dirá que não vai de forma alguma e que não tem cara pra chegar lá e mentir, e que se fosse verdade ela até iria, mas ir pra lá pra mentir ela jamais irá. Você não vai ter que falar nada, mulher. Vai ter só que concordar com tudo que eu disser e pronto. E se você não for, vai se ver comigo quando eu chegar, ameaçará o homem. A dona de casa, então, por medo, se renderá e a aceitará ir. Antes do casal sair de casa, o Tião Galinha e a Joana estarão à beira do rio, e o homem começará a brincar com a sua galinha. A bichinha estará com uma das patinhas amarrada em um cordão, e ele ficará puxando ela para lá e para cá. A Joana olhará para o marido e sentirá que ele está perdendo o encanto por ele e que o seu amor está indo embora. O Tião nem notará que está perdendo a esposa e que inclusive pode perdê-la para o próprio patrão. E falando no Crápula, ele e a dona patroa estarão a caminho da fazenda do Inocêncio. Ao sair do carro, a dona patroa dirá: vamos voltar, homem, minha Nossa Senhora. Eu tô com as pernas bamba. Vamos voltar pra casa, por favor. Você deixe de besteira e anda. Fique quieta, mulher. Ô diacho, gritará o Egídio, que chamará no portão. O Inocêncio sairá pra fora e dirá: eu não acredito que você teve a capacidade de me voltar aqui, Egídio. O bandido falará que teve sim, mas que dessa vez ele veio em paz. O Inocêncio questionará o porquê disso agora, e o Egídio dirá que é porque agora ele está sabendo do paradeiro da própria filha, e quem foi o verdadeiro homem que tirou ela de lá. Eu não tô lhe culpando de nada não, coroné, mas na qualidade de pai de Sandra, eu lhe peço 2 minutos de atenção. Eu vim desarmado de corpo e alma pra gente poder ter 2 dedos de prosa, como pessoa civilizada que nós somos, dirá o safado mentiroso. O fazendeiro
pai de Inocêncio, ao ver Dona Patroa, concordará e os chamará para entrar e sentar na sala. A Mariana descobrirá o paradeiro e correrá para a sala para acompanhar a prosa. O Egídio então começará a falar. Bom, na verdade não é muito fácil a gente começar essa prosa, não sabe? Até porque eu já tive aqui antes e a nossa conversa não foi nada amigável, eu reconheço. Mas como eu lhe disse, lá fora eu vim desarmado, dirá o homem. O Inocêncio perguntará o que ele quer agora e por que nesse momento a prosa seria mais amigável. E o Egídio dirá que sabe que o fazendeiro não tem culpa no cartório e que ele também não está de acordo com a união da Sandra e do João Pedro. O assunto que me traz aqui, mas Dona Patroa, é nossos fios. Bom, diacho, eu fico até meio avexado com essa história. Na verdade, a última coisa que eu queria da minha vida era ter que vir aqui nessa condição. Confessará o Egídio, que fará rodeios até chegar no seu objetivo. Mas de que condição você tá falando, homem? Desembucha que eu tô sem tempo, dirá o Inocêncio. Na condição de um pai que tá fazendo de tudo para salvar a honra de minha única filha. Quando eu tive aqui, atrás de minha menina, eu ainda imaginava que a coisa ainda teria jeito, que não teria acontecido nada demais no fato dela ter dormido aqui. Mas eu fui achar minha filha lá na casa que era de Belarmino e já dormindo com o João Pedro, dirá o homem. O Inocêncio dirá que acontece da mesma forma que ele já havia dito antes, que o Egídio deve amarrar as cabritas dele, que o seu bode anda solto e continuará andando. O Egídio ficará bravo e dirá que nesse momento até parece que ele não está falando com um homem do bem e que ele exige uma reparação do João Pedro. Não era o que você faria, seu José Inocêncio, se a situação fosse ao contrário? Imagina se a filha fosse sua. Você deixaria lhe tomarem assim, sem nenhuma união, sem nada? Eu exijo um casamento entre os dois, perguntará o safado. A Mariana olhará e ficará extremamente brava. Ela perceberá que o Egídio foi para lá para fazer com que o João se case com Sandra. Só que o fingido não contará que a filha já é mulher desde muito antes de conhecer o João e que sua honra já se foi faz tempo. Ele então continuará e dirá ao José Inocêncio que quando descobriu que os dois andavam se encontrando, ele fez de tudo para evitar e que cometeu até besteira de trancar a garota no quarto e a deixar à base de pão e água, mas que o João foi lá buscar a menina. Olha, o que eu jamais queria era que filho meu se enrabichasse por uma filha tua. Mas filho não é essas coisas não, viu? Dirá o Inocêncio. Minha filha também não, e é por isso que eu vim aqui pra gente consertar essa porquice que os dois fizeram sem ter que começar outra batalha. Ameaçará o vilão. Peraí, você tá me pedindo casamento, é isso mesmo? Perguntará o José Inocêncio. O Egídio dirá que não tem outra forma de reparar esse caso. Porque além dessa, é só se nós dar cabo nos dois, dirá o Crápula, que usará da união da filha para roubar a fazenda do João Pedro e ficar ainda maior que o Inocêncio. Enquanto isso, na cidade grande, a Kika dará uma volta na cidade, mas ao retornar para a casa da Eliana, será surpreendida, já que a mulher não estará lá, mas deixará uma carta para a amiga, que estará escrito: Kika, meu amor, o apartamento é seu, use e abuse, eu tô indo pra Bahia, mais precisamente para Ilhéus, mais precisamente ainda para a fazenda do Sr. José Inocêncio. Reze por mim, um beijo, Eliana. A Kika se desesperará e ligará na hora pro Venâncio. Ela contará pro Venâncio que a Eliana está indo fazer uma cagada lá na fazenda do Inocêncio e revelar toda a farsa da Buba, e que na verdade o bebê que ela espera é da Teca. E agora? Você é a favor que o Egídio tenha um castigo merecido por todas as maldades? Sim ou não? E a Sandra e o João Pedro, eles combinam? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.